Quem pode entender os seus erros? Salmo 19, verso 12. Antes que um homem possa entender os seus erros, existem vários mistérios que ele deve saber. Mas cada um desses mistérios, em minha opinião, está além do seu conhecimento e, consequentemente, a compreensão de toda a profundidade da culpa do seu pecado deve estar muito além do poder humano. Agora, o primeiro mistério que o homem deve entender é a queda. Até que eu saiba o quanto todos os meus poderes estão degradados e depravados, quão completamente a minha vontade está pervertida e meu juízo desviou-se da retidão, quão real e essencialmente ímpia minha natureza se tornou, não pode ser possível que eu conheça toda a extensão da minha culpa. Aqui está um pedaço do ferro colocado sobre a bigorna. Os martelos são brandidos sobre ela vigorosamente. Milhares de faíscas estão espalhadas por todos os lados. Suponha que seja possível contar cada centelha que cai da bigorna. Ainda que pudéssemos adivinhar o número de faíscas produzidas, quantas ainda se encontram latentes e escondidas na massa do ferro? Agora, irmãos, a sua natureza pecaminosa pode ser comparada com a barra de ferro aquecida. As tentações são os martelos, seus pecados, as faíscas. Se você pudesse contá-los, o que você não pode, ainda assim, quem poderia contar a multidão de iniquidades em gestação, ovos do pecado que jazem adormecidos em suas almas? No entanto, você deve saber isso antes de saber toda a pecaminosidade da sua natureza. Nossos pecados visíveis são como pequenas amostras que o fazendeiro traz para o mercado. Há celeiros cheios em sua casa. As iniquidades que vemos são como as ervas daninhas sobre a superfície do solo. Mas foi-me dito, e de fato tenho visto, que se você cavar 6 pés na terra e revolver o solo fresco, ali será encontrada no solo, a 6 pés de profundidade, a semente das ervas daninhas nativas à terra. E assim, não devemos pensar apenas nos pecados que crescem na superfície, mas se pudéssemos revolver o nosso coração até o seu núcleo e cerne, iríamos encontrá-lo como totalmente envolvido com o pecado, como cada pedaço de podridão está com vermes e putrefação. O fato é que o homem é uma massa cheirando a corrupção. Toda a sua alma é, por natureza, tão degradada e tão depravada que nenhuma descrição pode ser dada a ela, pois nem mesmo línguas inspiradas podem dizer plenamente quão vil e infame ela é. Um antigo escritor disse uma vez da iniquidade interior como sendo um aquífero que está escondido nas profundezas da terra. Deus já rompeu as fontes do grande abismo e então eles cobriram as montanhas 20 côvados para cima. Se Deus retirasse sua graça restringidora e abrisse em nossos corações todas as fontes do grande abismo da nossa iniquidade, seria uma inundação tão espantosa que cobriria os mais altos cumes das nossas esperanças e todo o verme dentro de nós seria afogado em temor e desespero. Nenhuma coisa viva poderia ser encontrada neste mar de mal. Isto cobriria tudo e engoliria toda a nossa humanidade. Diz um velho provérbio, se o homem tivesse que usar seus pecados na testa, ele puxaria o chapéu por sobre os seus olhos. Aquele velho romano que disse que gostaria de ter uma janela para o seu coração, para que todo homem pudesse ver seu interior, não se conhecia, pois se ele houvesse tido tal janela, ele logo teria implorado por um par de persianas, e ele as teria mantido fechadas. Tenho certeza que ele nunca tinha visto o seu coração, pois ele teria sido levado à loucura delirante. Deus, portanto, poupa todos os olhos, exceto os seus próprios, dessa visão desesperadora. Um coração humano desvelado, grande Deus, aqui nós fazemos uma pausa e clamamos, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve, como está no Salmo 51, 5 a 7. A segunda coisa que será necessário entendermos antes que possamos compreender os nossos erros é a lei de Deus. Se eu apenas descrever a lei por um momento, você muito facilmente verá que você nunca pode esperar, por qualquer meio, compreendê-la totalmente. A lei de Deus, como lemos nos 10 grandes mandamentos, parece muito simples, muito fácil.
Quando chegamos, no entanto, a colocar até mesmo seus preceitos expostos em prática, descobrimos que é quase impossível para nós mantê-los plenamente. A nossa surpresa, no entanto, aumenta quando descobrimos que a lei não significa apenas o que diz, mas que tem um significado espiritual, uma profundidade oculta na letra que, à primeira vista, nós não descobrimos. Por exemplo, o mandamento "não cometerás adultério" significa mais do que o simples ato. Ele se refere à fornicação e à impureza de qualquer forma, tanto no ato, quanto na palavra, quanto no pensamento. Não, para usar a própria exposição do nosso Salvador, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. É assim com cada mandamento. A letra nua não é nada comparada com todo o significado grandioso e rigidez severa da regra. Os mandamentos, se assim posso dizer, são como as estrelas. Quando vistas a olho nu, parecem ser pontos brilhantes, mas se pudéssemos nos aproximar deles, veríamos que eles são mundos infinitos, maiores até mesmo do que o nosso Sol, muito maiores, de tão grandiosos que são. Assim é com a lei de Deus. Parece ser somente um ponto luminoso, porque a vemos à distância, mas quando chegamos mais perto, onde Cristo permaneceu e estimou a lei, como ele a via, então nós encontramos que ela é grande, incomensurável. O teu mandamento é amplíssimo, diz o Salmo 119, 96. Pense em seguida, por um momento, na espiritualidade da lei, em sua extensão e rigor. A lei de Moisés condena por ofensa, sem esperança de perdão ao pecado, como uma pedra de moinho é amarrada ao redor do pescoço do pecador e lançado nas profundezas. Porém, muito mais a lei trata de pecados de pensamento. Imaginar o mal é pecado. Do fluir do pecado através do coração sai a mancha de impureza por trás dele. Esta lei também estende-se a cada ato, nos acompanha ao nosso quarto de dormir, vai conosco para a nossa casa de oração, e se descobre mesmo o menor sinal de hesitação do estreito caminho da integridade, ela nos condena. Quando pensamos na lei de Deus, podemos com razão ficar sobrecarregados com horror e levados a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pois guardar esta lei está totalmente fora do meu poder. Até mesmo conhecer a plenitude do seu significado não está dentro da minha capacidade finita. Portanto, grande Deus, purifique-nos de nossas falhas secretas, salve-nos por sua graça, pois pela lei nunca poderemos ser salvos. Nem mesmo ainda, se você soubesse dessas duas coisas, você seria capaz de responder a essa pergunta. Pois para compreender os nossos próprios erros, devemos ser capazes de compreender a perfeição de Deus. Para se ter uma ideia completa de como o pecado é sombrio, você deve saber como Deus é brilhante. Vemos as coisas por oposição. Você terá em um momento que apontar para uma cor que parece perfeitamente branca. Ainda é possível que algo seja mais branco ainda. E quando você acha que já chegou à própria perfeição da brancura, você descobre que ainda há nela uma sombra e que algo pode ser encontrado para branqueá-la, elevando sua pureza. Quando nos colocamos em comparação com os apóstolos, por exemplo, descobrimos que não somos o que deveríamos ser. Mas se pudéssemos nos colocar lado a lado com a pureza de Deus, ó que manchas! Ó quantas contaminações encontraríamos em nossa superfície! O Deus imaculado está diante de nós e como o fundo brilhante revela a escuridão das nossas almas iníquas. Antes que você possa conhecer a sua própria corrupção, os olhos devem olhar para a glória inexprimível do caráter divino. Perante ele, nem os céus são puros. Ele encontra loucura nos anjos. Você deve conhecê-lo antes que você possa conhecer a si mesmo. Não espere então que você alcance um perfeito conhecimento das profundezas do seu próprio pecado. Mais uma vez, aquele que deseja entender os seus erros em toda a sua hediondez deve conhecer o mistério do inferno. Devemos caminhar até aquele monte queimando, ficar no meio da chama ardente. Não, senti-lo. Devemos sentir o veneno da destruição, pois faz o sangue ferver em cada veia. Temos de ter os nossos nervos convertidos em estradas de fogo, ao longo da qual os pés quentes da dor devem viajar, correndo como relâmpagos. Devemos conhecer a extensão da eternidade e, em seguida, a agonia indescritível da ira eterna de Deus que habita nas almas dos perdidos, antes que possamos conhecer o caráter terrível do pecado. Você pode mensurar melhor o pecado pela sua punição. Sabendo disso,
Deus não submeterá suas criaturas a uma dor maior do que a justiça absolutamente perfeita demanda. Não existe tal coisa como tortura soberana ou inferno soberano. Deus não tortura sua criatura como um tirano. Ele dará a ela somente o que ela merece. E, talvez, até mesmo quando a ira de Deus é mais feroz contra o pecado, ele não pune o pecador tanto quanto o seu pecado poderia merecer, mas apenas o quanto ele exige. De qualquer forma, não haverá um grão a mais de absinto no corpo dos perdidos do que a pura justiça absolutamente requer. Então, ó meu Deus, as tuas criaturas devem ser lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Se é para um poço sem fundo que as almas perdidas devem ser conduzidas, então que coisa horrível o pecado deve ser. Eu não posso entender esta tortura, por isso eu não consigo entender a culpa que ela merece. No entanto, estou consciente de que a minha culpa a merece, ou então Deus não teria me ameaçado com ela, porque Ele é justo e eu sou injusto. Ele é santo, justo e bom, e Ele não me puniria por meus pecados mais do que os meus pecados absolutamente merecem. E quero acrescentar uma coisa a mais, um último esforço para impressionar essa questão do meu texto em nossos corações. George Herbert diz muito docemente: aquele que quiser conhecer o pecado, deixe-o olhar para o Monte das Oliveiras, e ele verá um homem tão espremido com a dor que toda a sua cabeça, seu cabelo, suas vestes ficaram ensanguentadas. O pecado era aquela força e impiedade que infligiu dor para perseguir seu sustento através de cada veia. Você tem que ver Cristo suando, por assim dizer, grandes gotas de sangue. Você precisa ter uma visão dele com o cuspe escorrendo pelo seu rosto, com as costas rasgadas pelo chicote amaldiçoado, totalmente dilaceradas. Você deve vê-lo indo em sua jornada dolorosa por Jerusalém. Você deve contemplá-lo a desmaiar sobre o peso imenso da cruz. Você deve vê-lo como os cravos são conduzidos através das suas mãos e através dos seus pés. Seus olhos, cheios de lágrimas, devem assistir à agonia das sombrias agonias da morte. Você deve beber da amargura do absinto misturado com fel. Você deve estar na escuridão com sua própria alma triste até a morte. Você deve gritar terrivelmente assustado à terra: Lama Sabactane. Você também deve, como ele fez, sentir toda a pesada ira infinita do Deus Todo-Poderoso. Você deve ser moído entre os móis superiores e inferiores da ira e vingança. Você deve beber o cálice até a última borra e, como Jesus bradar: está consumado. Ou de outra forma, você nunca poderá conhecer todos os seus erros e entender a culpa final do seu pecado. Mas isso é claramente impossível e indesejável. Quem quer sofrer como o Salvador sofreu, suportar todos os horrores que ele suportou, ele, bendito seja o seu nome, sofreu por nós. O cálice está vazio. A cruz ergue-se não mais para nós morrermos nela. Extinta está a chama do inferno para sempre, para o verdadeiro crente, para aqueles que o Pai deu ao Filho. Deus não mais está irado com o seu povo, pois ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. No entanto, eu digo novamente, antes que possamos entender o pecado, devemos conhecer toda aquela terrível ira de Deus que Jesus Cristo suportou. Quem então pode entender os seus erros? Espero ter a sua atenção paciente apenas por mais alguns momentos, enquanto eu faço a aplicação prática. A primeira lição é: eis a loucura de toda esperança de salvação pela nossa própria justiça, pela justiça própria. Venham aqui os que confiam em si mesmos. Olhem para o Sinai completamente em chamas, tremor e desespero. Vocês dizem que têm boas obras, boas ações, que vocês fazem coisas boas. Infelizmente, suas boas obras são mais. Não têm vocês sido maus? Vocês negam que já pecaram? Ah, meu ouvinte, você está tão obcecado a ponto de declarar que todos os seus pensamentos foram castos, todos os seus desejos celestiais, todas as suas ações puras? Ó homem, se tudo isso fosse verdade, se você não tivesse pecado de comissão, ainda que seria dos seus pecados de omissão, você já fez tudo o que Deus e que seu irmão poderiam requerer de você? Ó, esses pecados de omissão! Ó, acabe com a sua jactância. Retirem as plumas dos seus capacetes, vós rebeldes, e venham com a vossa glória arrastada na lama, e com sua roupa brilhante manchada,
e agora confessem que vocês não têm nenhuma justiça própria, que vocês são todos imundos e cheios de pecados. Se apenas uma lição prática fosse aprendida, seria suficiente para compensar o que temos dito hoje. E uma bênção seria transmitida para todo o espírito que tivesse aprendido. Mas agora chegamos a outra. Quão vãs são todas as esperanças de salvação por nossos sentimentos. Temos um novo legalismo contra o qual lutar em nossas igrejas cristãs. Há homens e mulheres que acham que não devem crer em Cristo até que eles sintam seus pecados até um ponto demasiadamente angustiante. Eles acham que devem sentir um certo grau de tristeza, um alto grau de senso de necessidade antes que possam vir a Cristo. Alma, se você nunca pudesse ser salva até que você conhecesse toda a sua culpa, você nunca seria salva, pois jamais pôde conhecer isso. Eu lhe mostrei a absoluta impossibilidade de ser capaz de descobrir as alturas e profundidades inteiras do seu próprio estado perdido. Homem, não tente ser salvo por seus sentimentos. Venha, tome a Cristo como Ele é. Venha a Ele assim como você está.